1 ano e 6 meses de espera. Desde maio do ano passado, os moradores de um prédio que quase desabou no bairro de Pernambués, em Salvador, continuam sem receber a indenização determinada pela Justiça. Até agora, o responsável pela obra não foi encontrado. O prédio era o sonho da casa própria, mas quando Gerlan vem aqui, ainda lembra o sufoco que passou em maio de 2015. Eu me deparei com toda a situação, aquele alvoroço, carro da Defesa Civil, polícia, todo mundo aqui fora, tirando as coisas do prédio. Foi uma situação realmente muito desagradável, muito traumatizante, muito desagradável, que eu tenho interesse em esquecer. Ele faz parte das 31 famílias que tiveram de deixar às pressas o edifício Jardim Brasília, no bairro de Pernambués, em maio do ano passado, sob a ameaça de desabamento. Na época, a Defesa Civil condenou a estrutura e outras 15 famílias dos prédios vizinhos também deixaram as casas. 1 ano e meio depois, todos os moradores continuam fora. A maioria, como seu Nelson, paga aluguel em outros lugares. Ele ficou traumatizado. Tive que procurar até atendimento psicológico, entendeu? Até hoje não consigo dormir. A minha família foi que me ajudou e tal. E hoje eu consigo pagar um aluguel, porque o proprietário nada fez pela gente. Segundo a SUCOM, foram feitos mais andares do que o autorizado. Além disso, o habite-se, documento que permite a entrada de moradores, foi falsificado. Carlos é o síndico e diz que ninguém imaginava este problema. Ele financiou o apartamento normalmente em um banco e, assim como os outros, comprou diretamente de Antônio Carlos dos Santos e de Solange de Jesus, que aparece como proprietária na escritura. Apesar do Ministério Público ter determinado que ele pagasse uma indenização no valor de 1 milhão e poucos mil reais, ele ainda não se apresentou para responder, sobre o crime que ele cometeu aqui no edifício Jardim Brasília. Os moradores entraram com processos individuais na Justiça e também com uma representação no Ministério Público Estadual. O órgão ingressou com ação civil pública pedindo indenização de R$1 milhão para as vítimas. O Tribunal de Justiça determinou o bloqueio dos bens do responsável, mas segundo o advogado dos moradores, ele não é encontrado e não há bens registrados no nome dele. O senhor Antônio Carlos não foi citado ainda, nós adequamos as ações de acordo com o novo Código de Processo Civil, pedindo a conversão da citação, inicialmente pelo correio, e agora pedimos as citações pelo oficial de justiça, que aí, de qualquer sorte, uma citação tida como citação por hora certa poderá se realizar e seu Antônio finalmente aparecer para responder essas demandas judiciais. Nossa equipe de reportagem foi a um local indicado como residência de Antônio Carlos, mas ao chegar, o porteiro informou que ele não mora mais lá. Não é Antônio Carlos dos Santos, é parente dele, sabe dizer? Tem como interfonar para lá para a gente falar? Além do prejuízo de ter que pagar aluguel mesmo tendo um apartamento, os moradores encontraram como solução contratar uma empresa de engenharia para refazer a estrutura e pagar a obra de R$600 mil do próprio bolso. O engenheiro responsável pela reforma explica quais foram os riscos na época e como o problema está sendo resolvido. O risco foi do desabamento, da edificação, porque a fundação foi calculada errada e com as fortes chuvas que aconteceram no mês de maio do ano passado, amoleceu mais ainda o solo, A gente fez uma nova fundação para poder fazer o reforço, abraçando a estrutura do prédio existente e descarregando o peso do prédio até a rocha.